Muito boa noite. Hoje, dia 8 de dezembro, é o último dia desse ano de 2025 que a gente se reúne para a leitura da 10ª profecia. A próxima agora só no início de janeiro, depois nós vamos combinar as datas. E na noite de hoje, Davidson Bareia, nosso querido amigo, fará a meditação para preparar o campo para a nossa leitura, para o nosso estudo. E a Inês Ferreira, Gonçalves Ferreira, fará a leitura do capítulo. Davidson, eu vou pôr então a música, você fica à vontade, por favor. Tá certo. Bom, boa noite, queridos amigos. Iniciemos nossa meditação buscando a tranquilidade em nosso interior. Sentem-se de forma confortável. Comece a respirar lentamente, prestando atenção ao ar que entra e sai do nosso corpo. Feche os olhos. Posicione-se com a coluna ereta e deixe esta energia nos conduzir. Continue respirando de forma vagarosa e deixe que o ar que flui em nossos pulmões vá te relaxando. Agora, mentalize um facho de luz que começa a entrar no seu chakra coronário, no topo da sua cabeça. Esse facho de luz violeta vai entrando e iluminando todo o seu ser. A cada respiração, esta luz vai preenchendo todo o nosso corpo, até nos encontrarmos envoltos por toda esta energia violeta e que começa a transpassar nossos corpos. Nesse momento, começamos a sentir uma paz que eclode dentro do nosso ser. Esta energia fantástica começa a energizar também nossos pensamentos, deixando-os tranquilos. Por consequência, uma paz enorme invade nosso ser. Nesse momento, sentimos uma força tão grande dentro de nós, pois, nesse momento, é formada a conexão com a nossa essência divina. Esta energia flui por todo o nosso ser e se conecta com o alto. É uma energia de cura, de transmutação, que começa a girar à sua volta. E a cada movimento circular que faz, vai limpando cada molécula do nosso ser, todas as partículas do nosso corpo físico, bem como do nosso espírito. Nesse ponto, nos tornamos um campo de luz que vibra e pulsa de forma maravilhosa esta luz. E rapidamente somos transportados para um lindo jardim, onde as mais belas flores exalam um perfume também maravilhoso. Estas energias que vêm do alto vibram dentro de nós e, por consequência, sentimos uma grande liberdade. A sensação é de um eu posso dentro de nós e começa a materializar uma limpeza que invade a todos nós e nos transmite uma forma sublime. A paz nos invade. Temos ciência que somos seres de luz que vibram a mais linda energia. Ancoramos o amor incondicional. Nosso coração está tomado pelo amor e tudo se transforma no nosso entorno. Compreendemos que somos parte do todo e tudo é alegria e amor. Nossa vida passa a ser semeada por essa essência da gratidão. Você é grato, você se ama e você se perdoa. Neste momento, sentimos que essa tranquilidade faz parte de nós.
Estamos prontos a recomeçar uma nova etapa em nossa vida, uma vez que estamos ancorando as mais altas vibrações do universo, porque neste momento somos um grande gerador de energia, do amor e da paz para todos aqueles que necessitam. E essas energias nos façam ter uma melhor compreensão da leitura que faremos a seguir, proporcionando um melhor entendimento do texto a ser lido. Fiquemos com esta energia presente em nosso ser, e toda vez que sentirmos necessidade, podemos voltar a este lindo jardim. Neste momento, comece a sentir seu coração, seu corpo e sua respiração. Vá sentindo que você está pronto, feliz e alegre. Com gratidão em foco, vamos gentilmente encerrar nossa prática. Lentamente, comece movendo as mãos e os pés, voltando a sua atenção para o ambiente ao seu redor. E, finalmente, quando se sentir pronto, abra os olhos. Finalizando, eu quero agradecer a todos os presentes pela oportunidade de conduzir essa meditação, pois foi uma honra para mim. Gratidão a todos. Renato, que delícia de meditação, muito boa. Nossa, eu viajei. Obrigado, gratidão. Oi? Olha, Eu viajei. percorreu tudo. Muito bom, adorei. Obrigada, Davidson. Eu que agradeço, meus amigos. Tá vendo? Era esse carocinho que estava atrapalhando. Agora que você tirou, pronto. Vai ser uma atrás da outra. Tá certo. Ai, ai. Então é contigo, Inês. Bora. Tá bom assim essa altura? Tá. Tá bom. Então tá. Página 181. Vamos começar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto parágrafo. Um silêncio nervoso se abateu sobre o grupo. Um silêncio nervoso se abateu sobre o grupo. O que não consigo entender, disse Charlene, é porque ele está aqui, logo nesta floresta.
O que ele está querendo com esses locais de energia? Curtis e eu nos entreolhamos de novo, e ele disse: está fazendo experiências com uma forma de centralizar essa fonte de energia, que ele encontrou focalizando as trilhas dimensionais desse vale. Por isso é tão arriscado. Vi que Charlene estava olhando para Maia e sorrindo. Maia retribuiu com uma expressão encorajadora. Quando eu estava na cascata, disse Charlene, passei para outra dimensão, e essas lembranças todas afloraram. Olhou para mim, desde então pude fazer isso várias vezes, inclusive ontem, quando estava sendo vigiada. Olhou de novo para mim. Foi onde vi você. Charlene fez uma pausa e tornou a olhar para o grupo. Vi que estamos todos aqui para acabar com essa experiência, se conseguirmos nos lembrar de tudo. Mai estava prestando atenção nela. Você entendeu o que queríamos fazer com o exército durante a batalha e nos apoiou? Disse, mesmo sabendo que podia não dar certo. O sorriso de Charlene me revelou que ela também havia lembrado. Lembramos de quase tudo que aconteceu, disse eu, mas, por enquanto, ainda não conseguimos ver como tínhamos planejado agir agora. Você lembra? Charlene meneou a cabeça. Só algumas partes. Sei que precisamos identificar o que sentimos inconscientemente um pelo outro antes de continuar. Ela me encarou e fez uma pausa. Isso tudo é parte da 10ª visão. Só que ainda não foi escrito. Está vindo intuitivamente. Balancei a cabeça. Nós sabemos. Parte da 10ª é uma extensão da 8ª. Só um grupo que estiver operando totalmente na 8ª visão pode realizar esse tipo de purificação mais elevada. Não estou seguindo, disse Curtis. A 8ª mostra como animar os outros, prosseguiu ela. Como transmitir energia, focalizando a beleza e a sabedoria do eu mais elevado de cada um. Esse processo pode potencializar o nível de energia e criatividade do grupo. Infelizmente, em muitos grupos, os membros têm dificuldade de se animar assim, embora os indivíduos envolvidos sejam capazes de fazer isso em outras ocasiões. Isso acontece especialmente com grupos ligados pelo trabalho, como, por exemplo, um de empregados ou um de pessoas que se reuniram para criar um projeto, porque, em geral, essas pessoas já estiveram juntas e emoções antigas de vidas passadas vêm à tona e atrapalham. De repente, caímos ao lado de uma pessoa com quem temos que trabalhar e automaticamente antipatizamos com ela, sem saber por quê. Ou talvez ao contrário, a pessoa antipatize conosco, também por qualquer razão que a gente não saiba. As emoções que afloram podem ser ciúme, irritação, inveja, ressentimento, amargura, culpa, qualquer uma dessas. O que intuí com muita clareza foi que nenhum grupo pode chegar ao máximo do seu potencial se os membros não procurarem entender e trabalhar com essas emoções. Maia se inclinou à frente. É exatamente o que estamos fazendo agora, trabalhando as emoções que afloraram, os ressentimentos que trazemos de quando estivemos juntos anteriormente.
Você chegou a poder ver sua visão do nascimento? Perguntei. Cheguei, respondeu Charlene, mas não consegui ir adiante. Não tive energia para isso. Só vi que havia grupos se formando e que eu devia estar aqui nesse vale num grupo de 7. Então, o barulho distante de outro carro ao norte atraiu nossa atenção. Não podemos ficar aqui, disse Kurtz. Estamos muito expostos. Vamos voltar para a caverna. Charlene comeu a comida que restava e me passou o prato sem ter mais água sobrando. Guardei o sujo na mochila e tornei a sentar. Kurtz se esgueirou pela abertura da caverna e sentou-se à minha frente, ao lado de Maia, que lhe dirigiu um leve sorriso. Charlene sentou à minha esquerda. O funcionário fora deixado do lado de fora da caverna, ainda amarrado e amordaçado. Está tudo bem lá fora? Perguntou Charlene a Kurtz. Kurtz pareceu nervoso. Acho que sim, mas ouvi mais barulhos lá para o norte. Acho que precisamos ficar aqui até escurecer. Por um momento, apenas nos entreolhamos, cada um de nós, obviamente, tentando se energizar. Olhei para os outros e lhes falei do processo para chegar à visão do mundo que eu vira com o grupo espiritual de Feynman. Quando acabei de falar, olhei para Charlene e perguntei: o que mais você recebeu sobre esse processo de purificação? A única coisa que recebi, respondeu Charlene, foi que o processo só podia começar quando voltássemos a ter só amor no coração. Isso é fácil de dizer, disse Kurtz. Fazer é que são elas. Nós nos entreolhamos de novo e simultaneamente nos demos conta de que a energia estava indo para a Maia. A chave é reconhecer a emoção, se conscientizar plenamente do sentimento e partilhá-lo honestamente, por mais desajeitadas que sejam as tentativas. Isso traz toda a emoção ao nível da consciência atual e acaba permitindo que ela seja relegada ao passado, que é o lugar dela. É por isso que passar pelo processo, às vezes longo, de desabafar, discutir e botar as cartas na mesa nos purifica. E assim a gente pode voltar ao estado de amor, que é a mais elevada das emoções. Aqui eles estão dizendo, então, que para chegar no estado mais elevado, você tem que se purificar. E que normalmente os grupos que se atraem, eles, pelo que eu estou entendendo aqui, além de uma missão, eles também tiveram ocorrências não tão positivas, né? Porque está dizendo que os grupos se atraem, mas que ao mesmo tempo eles têm que fazer um tipo de purificação, que tem que soltar, né? Coisas que ficaram na vida passada e que talvez por isso que eles estejam juntos para fazer essa missão. Só que ao mesmo tempo eles têm que se purificar do que não foi resolvido em outra vida, né? Eu estou entendendo isso. Aí, vou só ler o último trechinho. É por isso que passar pelo processo, às vezes longo, de desabafar, discutir e botar as cartas na mesa nos purifica. E assim a gente pode voltar ao estado de amor, que é a mais elevada das emoções. Espera aí, disse eu. E Charlene? Talvez haja emoções residuais em relação a ela. Olhei para a Maia, sei que você sentiu alguma coisa. Respondeu Maia, mas foram só sentimentos positivos, uma sensação de gratidão. Ela ficou e tentou ajudar.
Maia parou, estudando a expressão de Charlene. Você tentou nos dizer alguma coisa sobre os ancestrais, mas nós não escutamos. Inclinei-me para Charlene. Você também foi morta? Maia respondeu por ela. Não, ela não foi morta. Foi tentar apelar mais uma vez para os soldados. Isso mesmo, confirmou Charlene. Mas eles tinham ido embora. Maia perguntou. Quem mais sente alguma coisa por Charlene? Eu não sinto nada, disse Curtis. E você, Charlene? Perguntei. O que sente pela gente? Ela olhou para cada um de nós. Parece que por Curtis não guardo nenhum sentimento residual, disse. E tudo é positivo em relação a Maia. Os olhos dela pousaram nos meus. Por você, acho que tenho um pouco de ressentimentos. Por quê? Perguntei. Pelo seu senso prático e pela sua frieza. Você era aquele homem independente que não tinha a menor intenção de se envolver se não estivesse na hora certa. Charlene, expliquei. Já me sacrifiquei por essas visões quando fui monge. Senti que não adiantaria nada. Meus protestos pareceram irritá-la e ela desviou a vista. Maia me tocou. Seu comentário foi defensivo. Quando você reage desse jeito, a outra pessoa não se sente ouvida. Continua guardando aquela emoção porque fica pensando em como fazer você entender, em como convencê-lo. Ou então a emoção vai para o inconsciente e aí surgem os ressentimentos que diminuem a energia entre vocês dois. De ambas as maneiras, a emoção fica um problema, atrapalhando. Sugiro que você reconheça como ela pode estar sentindo isso. Olhei para a Charlene. Reconheço. Eu queria ter ajudado. Talvez eu pudesse ter feito alguma coisa, se eu tivesse tido coragem. Charlene balançou a cabeça e sorriu. E você? Perguntou Maia, olhando para mim. O que sente por Charlene? Acho que sinto um pouco de culpa, respondi. Não tanto pela guerra, mas por agora, por essa situação. Passei meses retraído. Acho que se tivesse falado com você logo que cheguei do Peru, talvez pudéssemos ter impedido essa experiência antes e nada disso estaria acontecendo. Ninguém respondeu. Há mais algum sentimento? Perguntou Maia. Apenas nos entreolhamos. Então, guiados por Maia, cada um de nós se concentrou em se ligar interiormente, em gerar o máximo de energia, enquanto eu concentrava na beleza à minha volta. Uma onda de amor percorreu meu corpo. O tom suave das paredes e do chão da caverna foi se avivando e começou a brilhar. O rosto de cada pessoa pareceu mais energizado. Senti um frio na espinha. Dessa vez, disse Maia, estamos prontos para descobrir o que pretendemos. De novo, ela pareceu profundamente absorta. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ela afinal. Estava na minha visão de nascimento. Eu deveria comandar o processo de amplificação. Não soubemos como fazer isso quando tentamos acabar a guerra com os nativos. Enquanto ela falava, notei um movimento atrás dela na parede da caverna. Primeiro pensei que fosse um reflexo, mas depois vi um tom profundo de verde exatamente igual ao que eu havia visto no grupo espiritual de Maia.
Enquanto eu me concentrava naquela gota de 1,5 palmo de luz, ela foi aumentando até formar uma cena holográfica, recuando para dentro da parede, cheia de formas humanas e confusas. Olhei para os outros, ninguém a não ser eu parecia estar vendo aquela imagem. Esse eu vi, era o grupo espiritual de Maia, e na hora em que me dei conta disso, comecei a receber um influxo de informações intuitivas. Tornei a ver a visão de nascimento dela, o objetivo altruístico que ela tinha ao nascer naquela família em particular, a doença de sua mãe, seu consequente interesse pela medicina, especialmente pela ligação mente-corpo, e agora aquela reunião. Ouvi claramente que nenhum grupo consegue desenvolver todo o seu poder criativo enquanto não purificar sua energia para poder amplificá-la. Uma vez livre das emoções, Mai estava dizendo agora: é mais fácil os grupos superarem rivalidades e dramas passados e descobrirem sua plena criatividade. Mas precisamos fazer isso conscientemente, encontrando um eu mais elevado expresso em cada rosto. O olhar vazio de Kurtz provocou mais explicações. À medida que a 8ª visão é revelada, continuou Maia, se olhamos atentamente para uma pessoa, podemos ver através de qualquer fachada ou defesa de ego que se apresente a encontrar sua expressão autêntica, seu verdadeiro eu. Em geral, as pessoas não sabem que focalizar quando estão conversando. Os olhos, é difícil focalizar os dois. Então, qual deles? Ou então a feição de maior destaque, como o nariz ou a boca. São dizer que precisa fixar, mas qual que é o órgão realmente que precisa fixar? Na verdade, pedem que focalizemos o rosto inteiro, que com sua singularidade de luz e sombra e contorno de feições, é como um borrão de tinta. Mas, adentro desse conjunto de feições, podemos encontrar uma expressão autêntica, a alma brilhando. Quando focalizamos o amor, a energia do amor é enviada para esse eu mais elevado da pessoa, e ela parecerá se transformar diante de nossos olhos à medida que seu potencial maior for indo para o lugar. Precisa muito treinamento. Todo bom professor sente esse tipo de energia para os seus alunos. Por isso é bom professor. Mas esse efeito é ainda maior nos grupos de interação, nos grupos que interagem assim com cada membro, pois à medida que um vai transmitindo energia ao outro, todos atingem um novo nível de sabedoria com mais energia à disposição. E essa energia maior é transmitida a todos no que se torna um efeito de amplificação. Fiquei observando Maia, tentando descobrir sua expressão mais elevada. Ela já não parecia de forma alguma cansada nem relutante. Ao contrário, suas feições revelavam uma certeza e uma inteligência que ainda não haviam sido manifestadas. Olhei para os outros e vi que eles estavam focalizando Maia de maneira semelhante. Quando tornei a olhar para ela, notei que ela parecia estar assumindo aquele tom verde de seu grupo espiritual. Ela não estava captando conhecimento dos membros de seu grupo. Parecia estar entrando numa espécie de harmonia com eles. Maia tinha parado de falar e estava respirando fundo,
Senti a energia saindo dela. Eu sempre soube que os grupos podiam chegar a um nível mais elevado de funcionamento, disse Kurtz, especialmente em situações de trabalho. Mas até agora nunca tinha conseguido vivenciar isso. Sei que estou nessa dimensão para ajudar a transformar as empresas e mudar nossa visão de criatividade empresarial, para que possamos, por fim, utilizar corretamente novas fontes de energia e implementar a automação da produção de que fala a nona visão. Após uma pausa para raciocinar, ele disse: quer dizer, as empresas costumam ver as vilas taxadas de gananciosas, incontroláveis, sem consciência. E acho que antigamente eram mesmo tudo isso, mas ando com a sensação de que elas também estão ganhando uma consciência espiritual e de que o mundo precisa de uma nova ética empresarial. Nesse momento vi outro movimento luminoso bem atrás de Kurtz. Olhei e logo vi que também estava assistindo à formação do grupo espiritual dele. Como com o de Maia, quando focalizei a imagem emergente, pude também captar o seu conhecimento coletivo. Kurtz nasceu no auge da Revolução Industrial, que ocorreu logo após a Segunda Guerra. A energia nuclear fora a responsável pela vitória final e por aquele horror chocante da visão do mundo materialista. E ele viera a esse mundo com a visão de que agora era possível chegar-se a um avanço tecnológico consciente, voltando precisamente para o seu objetivo principal. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Aqui é legal porque vai relacionando, né, a vida passada com essa, e eles conseguem observar o resultado da anterior e reformular na atual. Tô vendo isso, aí vocês vão falando. Posso ler ou vou falar? Eu até tenho várias anotações aqui, mas por mim, eu prefiro esperar você avançar Tá, mais. Mas eu tenho várias anotações aqui. Vamos tá. tirar um pouquinho mais para frente. Só agora, disse Kurtz, estamos preparados para entender como fazer as empresas e as novas tecnologias resultantes evoluírem de uma forma consciente. Todas as medidas já estão tomadas. Não é por acaso que uma das categorias estatísticas mais importantes em economia é o índice de produtividade, o registro dos bens e serviços produzidos por cada indivíduo em nossa sociedade. A produtividade vem aumentando constantemente por causa das descobertas tecnológicas e do uso mais difundido dos recursos naturais e da energia. Com o tempo, o indivíduo foi descobrindo maneiras cada vez melhores de criar. Enquanto ele falava, uma ideia me ocorreu. Resolvi guardá-la para mim, mas aí todos me olharam. O desastre ambiental que o crescimento econômico está causando não estabelece um limite natural para as empresas? É uma pergunta. Não podemos continuar assim, porque se continuarmos, o meio ambiente vai literalmente se desintegrar. Muitos peixes do oceano já estão tão contaminados que não podemos comê-los. A incidência de câncer está crescendo geometricamente. Até a Associação Americana de Médicos
diz que as mulheres grávidas e as crianças não devem comer legumes por causa do resíduo de pesticidas. Se a coisa continuar assim, vocês podem imaginar que tipo de mundo estaremos deixando para os nossos filhos? Putz, grila, hein? Todo mundo já sabia. Na hora em que eu disse isso, lembrei-me do que Joel falara sobre o colapso ao meio ambiente. Senti minha energia baixar quando senti aquele mesmo medo. De repente, fui atingido por uma explosão de energia, enquanto cada um dos outros se olhava, esforçando-se para encontrar novamente minha expressão autêntica. Logo, restabeleci minha ligação interior. Tem razão, disse Kurtz, mas já estamos reagindo a esse problema. Temos conduzido tecnologia com uma visão estreita e inconsciente, esquecendo que estamos no planeta orgânico, num planeta de energia. Mas uma das áreas de negócios mais lucrativas é o do controle da produção. Nosso problema é achar que podemos depender do governo para policiar os que poluem. Poluir é uma coisa ilegal há muito tempo, mas por mais leis que o governo faça, não conseguirá evitar que se jogue o lixo químico em algum canto ou que os respiradouros das fábricas sejam abertos à noite. Essa poluição da biosfera só terminará definitivamente quando os cidadãos alarmados saírem todos de filmador em punho, assumindo a responsabilidade de pegar essa gente em flagrante. Num certo sentido, as empresas e os empregados das empresas precisam se autorregulamentar. Maia inclinou-se à frente. Vejo outro problema na maneira como a economia está evoluindo e os trabalhadores deslocados que estão perdendo o emprego à medida que a economia se automatiza. Então, ela está falando da automatização das empresas e a demissão dos funcionários. Como podem sobreviver? Nós tínhamos uma grande classe média e agora ela está encolhendo a olhos vistos. Kurt sorriu e seus olhos se iluminaram. A imagem de seu grupo espiritual ampliou-se atrás dele. Essas pessoas deslocadas sobreviverão, aprendendo a viver intuitivamente em sincronia, sentenciou. Todos nós temos que aprender. É irreversível. Já estamos vivendo na era da informação. Todo mundo terá que se educar da melhor maneira possível, ter alguma especialização para estar na posição de aconselhar alguém a executar outros serviços. Quanto mais técnica for a automação e quanto mais rápido o mundo mudar, mais precisaremos nos informar a tempo sobre a pessoa certa. Não se precisa de educação formal para isso, só de um nicho que cada qual cria para si por meio de autodidatismo. Autodidatismo. Gente, só vou pegar água aqui. No livro está em que página? Hã? No livro aí está em que página? É 190. 190? É. Tá. Isso, 190.
A sua é uma página só de diferença, não é? Não, aqui saiu aqui. Mas tudo bem, pode continuar lendo que eu vou Não, mexer. espera, amor, se achar. Na Se a verdade, gente faltam 10 acorda. páginas para encerrar Eu o tô, eu tô capítulo. lendo, eu tô lendo e tô dormindo. Imagina se eu tivesse só ouvindo. Ele acaba na página 199. Hein, É, Cláudia, como é que alguém consegue ler e dormir ao mesmo tempo? Oi? Não entendi. Falei, como que alguém consegue ler e dormir ao mesmo tempo? 190, amor. No entanto, pode continuar, amor. Vamos tentar terminar é, essas 3 páginas aí. tá. No entanto, para que esse fluxo se otimize na economia, o objetivo das empresas deverá ser uma maior consciência. As intuições, é que a luz aqui tá um horror. As intuições que nos orientam se tornam mais claras quando olhamos o mundo empresarial de uma perspectiva evolutiva. Nossas perguntas precisam mudar. Em vez de perguntar que produto ou serviço posso desenvolver para ganhar mais dinheiro, começamos a perguntar o que posso produzir para liberar e informar o mundo, tornando um lugar melhor e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio ambiental. Ai, ai. Um novo código de ética está sendo acrescentado à equação da livre empresa. Precisamos despertar onde quer que estejamos e perguntar: o que estamos criando? E será que o que estamos criando contribui para o objetivo princípio para a qual a tecnologia foi inventada? Facilitar a subsistência diária, a fim de que a orientação principal da vida possa passar da mera sobrevivência e do mero conforto ao intercâmbio de pura informação espiritual? Essa é uma pergunta. Precisamos entender que todos temos uma participação do processo de barateamento dos custos de subsistências até os meios básicos para a sobrevivência acabarem saindo praticamente grátis. Opa! Podemos chegar a um capitalismo verdadeiramente esclarecido se, em vez de praticar o maior preço que o mercado possa aguentar, adotamos uma nova ética empresarial em que os preços sofreriam a redução de um percentual que seria como uma declaração consciente do rumo que desejamos imprimir à economia. No mundo dos negócios, isso equivaleria à força do dízimo de que fala a nona visão. Charlene virou-se para ele, o rosto iluminado. Estou entendendo. Você está dizendo que se todas as empresas reduzirem seus preços em 10%, todo o custo de vida, inclusive os matérias-primas e os suprimentos para as próprias empresas, também cairão. Isso mesmo. Embora alguns preços possam subir enquanto todo mundo considerar o custo real do destino do lixo e outros efeitos ambientais. De maneira geral, porém, cairão sistematicamente. Esse processo já não aconteceu em outras ocasiões? Perguntei. Provocado pelas forças do mercado? Claro, respondeu ele, mas ele pode ser acelerado se o fizermos conscientemente. Embora, de acordo com a nona visão, esse processo deve ser enormemente ajudado pela descoberta de uma fonte muito barata de energia. Parece que Feynman fez essa descoberta, mas a energia precisa ser oferecida da forma mais barata possível para causar um impacto que seja o mais liberador possível.
À medida que falava, ele parecia se inspirar mais. Virou-se e me fitou diretamente nos olhos. Essa é a ideia econômica que eu quis apresentar quando vim a esse mundo, disse. Nunca a vi com tanta clareza. Por isso quis ter a experiência de vida que tive. Queria estar preparado para dar essa mensagem. Você acha mesmo que vai haver um número suficiente de empresários reduzindo os respectivos preços a ponto de fazer uma diferença? Perguntou Maia. Especialmente se tiver que ganhar menos? Isso parece contrariar a natureza humana. Kurtz não respondeu. Em vez disso, olhou para mim, como os outros, como se eu tivesse as respostas. Por um momento, fiquei calado, sentindo a energia mudar. Kurtz tem razão, disse eu afinal. Vamos acabar fazendo isso mesmo. Embora talvez seja preciso abrir mão de pequenos lucros pessoais a curto prazo. Isso tudo só faz sentido depois que a gente entender a nona e a décima visões. Se a pessoa acredita que a vida seja apenas uma questão de sobrevivência pessoal num mundo essencialmente sem sentido e inóspito, é perfeitamente compreensível que ela concentre toda a sua inteligência para viver com o maior conforto possível e garantir que seus filhos tenham as mesmas oportunidades. Mas se entende a primeira visão e vê a vida como uma evolução espiritual com responsabilidades espirituais, o enfoque muda inteiramente. E quando começamos a entender a décima, passamos a ver o processo de nascimento da perspectiva de outra vida e nos damos conta de que estamos aqui para alinhar a dimensão terrena com a esfera celeste. Além disso, oportunidades de sucesso são processos misteriosíssimos e se operarmos nossa vida econômica no fluxo do plano geral, sincronicamente encontraremos as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e, de repente, a prosperidade se abre para nós. Vamos fazer isso, prosseguir, porque é para aí que a intuição e as coincidências nos levarão um a um. Nós nos lembraremos de nossa visão do nascimento com mais detalhes e ficará claro que pretendíamos dar uma determinada contribuição ao mundo. E, sobretudo, saberemos que, se não conseguirmos essa intuição, além de não acontecerem mais as coincidências e perdermos a sensação de inspiração e de estarmos vivos, podemos acabar tendo que ver nossos atos numa revisão de vida. Teremos que enfrentar nosso fracasso. Igual falar na escola. Parei bruscamente, notando que Charlene e Maia olhavam vidradas para um ponto atrás de mim. Automaticamente me virei. Lá estava o contorno difuso do meu grupo espiritual. Dezenas de indivíduos meio indistintos ao longe, novamente como se as paredes da caverna não estivessem onde estavam. O que vocês estão olhando? Perguntou Kurtz. É o grupo espiritual dele, disse Charlene. Vi esses grupos quando eu estava na cascata. Vi um grupo atrás de Maia e de Kurtz, disse eu. Maia virou-se e olhou para o espaço atrás dela. O grupo bruxuleou, depois apareceu com nitidez total. Não estou vendo nada, disse Kurtz. Onde estão eles? Maia continuava com os olhos vidrados e, obviamente, vendo todos os grupos. Eles estão nos ajudando, não estão? Podem nos dar a visão que estamos procurando? Na hora em que ela fez esse comentário,
todos os grupos se afastaram drasticamente de nós e perderam nitidez. O que aconteceu? Maia perguntou. É o seu nível de expectativa, expliquei. Se a gente olhar para eles procurando a nossa energia como um substituto para a nossa ligação interna com a energia divina, eles vão embora. Não admitem dependência. Isso já aconteceu comigo. Charlene concordou com um aceno de cabeça. Comigo também. Eles parecem a família. Somos ligados a eles em pensamentos. Mas primeiro precisamos sustentar essa nossa ligação com a força divina além deles para podermos nos sintonizar com eles e captar o que sabem, o que realmente é nossa memória mais elevada. Eles guardam a memória para nós? Perguntou Maia. Guardam, respondeu Charlene, olhando diretamente para mim. Ela fez... Isso aqui quer dizer que ela falou que eles é que guardam a memória? O Hã? grupo espiritual, né? É. Sim, Ué, foi o que eu disse. vou ler outra vez. Charlene concordou com um aceno de cabeça. Comigo também, eles parecem a família. Somos ligados a eles em pensamento, mas primeiro precisamos sustentar essa nossa ligação com a força divina além deles para podermos nos sintonizar com eles e captar o que sabem, o que realmente é nossa memória. Ah, tá, entendi. Eles guardam a memória para nós? Perguntou Maia. Guardam, respondeu Charlene, olhando diretamente para mim. Ela fez menção de dizer alguma coisa, mas se conteve, como se seu pensamento começasse a divagar. Depois falou. Estou começando a entender o que vi na outra dimensão, na outra vida. Cada um de nós vem de um grupo espiritual em particular, e cada um desses grupos tem o seu próprio ângulo da verdade para oferecer ao resto da humanidade. Ela olhou para mim. Por exemplo, você vem de um grupo de facilitadores. Sabe? Almas que ajudam a evolução de nosso conhecimento filosófico da vida. Nesse grupo espiritual em particular, todos os membros vivem tentando encontrar uma maneira mais abrangente de descrever a realidade espiritual. Você luta com informações complexas e, pelo fato de ser tão profundo, continua se esforçando e explorando até encontrar uma maneira de expressá-las claramente. Olhei para ela de esguelha, o que a fez cair na gargalhada. É um dom que você tem, tranquilizou ela. Virando-se para Maia, ela disse. E você, Maia, seu grupo espiritual é voltado para a saúde e o bem-estar? E você, Maia, o seu grupo espiritual é voltado para a saúde e bem-estar. Os membros se consideram solidificadores da dimensão física, mantendo nossas células em perfeito funcionamento e cheias de energia, identificando e removendo bloqueios emocionais antes que eles se manifestem através de doenças. O grupo de Kurtz trata de transformar o uso da tecnologia, assim como nossa percepção geral de comércio. Ao longo da história da humanidade, esse grupo tem trabalhado para espiritualizar nossos conceitos de dinheiro e capitalismo, a fim de encontrar a conceitualização ideal. Ela fez uma pausa e eu já estava vendo uma imagem tremeluzir atrás dela. E você, Charlene? Perguntei. O que seu grupo faz? Somos jornalistas, pesquisadores, respondeu ela,
que trabalhamos para ajudar as pessoas a se apreciarem e a aprenderem uma com as outras. O objetivo do jornalismo é olhar em profundidade para a vida e as crenças das pessoas e organizações sobre as quais escrevemos para a essência real e a expressão mais elevada de que cada uma, exatamente como estamos nos olhando agora. Tornei a me lembrar da conversa que tive com Joel e especificamente de seu cinismo calejado. É difícil ver os jornalistas fazendo isso, objetei. Ainda não fazemos, retrucou ela, por enquanto. Mas é para esse ideal que a profissão está evoluindo. Esse é o nosso verdadeiro destino quando estivermos mais seguros e nos libertarmos da antiga ideia de que é preciso vencer e conseguir energia e status. Entende-se perfeitamente porque eu quis nascer na minha família. Todos os meus parentes eram pessoas extremamente questionadoras. Captei a animação deles, a sede de informação. É por isso que trabalhei tanto tempo como repórter, depois entrei para a firma de pesquisa. Queria ajudar a trabalhar a ética da reportagem e depois sintetizar toda. Ela tornou a se perder nos próprias divagações, os olhos fixos no chão. Depois arregalou os olhos e disse: sei como estamos chamando a visão do mundo. À medida que rememoramos nossa visão de nascimento e a integramos a visão dos membros do nosso grupo, provocamos a fusão da força do nosso grupo espiritual na outra dimensão, o que nos ajuda a rememorar mais detalhes até que acabamos tendo a visão geral do mundo. Todos olhamos para ela intrigados. Olhem para o quadro inteiro, explicou ela. Cada pessoa na Terra pertence a um grupo espiritual. E esses grupos representam os vários grupos ocupacionais existentes no planeta. O dos profissionais da saúde, dos advogados, contadores, dos profissionais da informática, dos fazendeiros, todos os campos de trabalho. Quando as pessoas encontram o que é certo para elas, o trabalho realmente adequado, elas estão trabalhando com seus colegas de grupo espiritual. Quando despertamos e começamos a rememorar nossa visão de nascimento, porque estamos no mundo, o grupo ocupacional ao qual pertencemos passa a ficar mais alinhado com os membros do nosso grupo, na outra dimensão. Quando isso acontece, cada grupo ocupacional na Terra se orienta para o seu verdadeiro objetivo espiritual, sua contribuição à sociedade. Todos continuávamos fascinados. Na nossa profissão de jornalismo é a mesma coisa, prosseguiu ela. Ao longo da história, fomos os indivíduos que mais questionaram o que os outros faziam da sociedade. Depois, há alguns séculos, adquirimos bastante consciência sobre nós mesmos para formar uma profissão definida. Desde então, nos ocupamos em ampliar o uso dos meios de comunicação, atingindo cada vez mais pessoas com nossas notícias, esse tipo de coisa. Mas, como todo mundo, sofremos de insegurança.
sentimos que para receber a atenção e a energia do resto da humanidade, precisávamos criar histórias cada vez mais sensacionais, achando que só o que não presta e o que é violento vende. Mas esse não é o nosso verdadeiro papel. Nosso papel espiritual é aprofundar e espiritualizar nossa percepção das outras pessoas. Vemos e depois comunicamos o que os vários grupos espirituais e cada membro desses grupos estão fazendo e o que representam, facilitando a divulgação da verdade de todo mundo. Verdade para todo mundo. Aí no livro falta quanto para terminar o capítulo? Uma O final página dessa e meia, página, a página 197, tá no fim 198. já. E a 3 199 tem um páginas. trechinho só, 2 parágrafos. 3 páginas já vai. 3 parágrafos. Com todos os grupos ocupacionais é a mesma coisa. Estamos todos despertando para a nossa verdadeira mensagem, nosso verdadeiro objetivo. E, quando isso acontecer no planeta todo, poderemos avançar. Podemos formar associações espirituais com pessoas fora de nosso grupo espiritual, exatamente como estamos fazendo aqui. Todos aqui partilhamos nossa visão de nascimento e aumentamos juntos nossa vibração. E isso transforma não apenas a sociedade humana, mas também a cultura na outra vida. Primeiro, a vibração de nosso grupo espiritual e a nossa aqui na Terra se aproximam. As duas dimensões se comunicando uma com a outra. Por causa dessa proximidade, podemos começar a nos comunicar entre as dimensões. Podemos ver espíritos de outra vida e captar mais rápido o conhecimento e as lembranças deles. Isso está acontecendo cada vez mais na Terra. Enquanto Charlene falava, havia os grupos espirituais atrás de cada um de nós, aumentando até encostarem-se uns aos outros, formando um círculo contínuo em volta de nós. Essa convergência pareceu me lançar num nível de consciência ainda mais elevado. Charlene parou, pareceu sentir a mesma coisa, respirou fundo e prosseguiu enfática. A outra coisa que acontece na outra vida é que os próprios grupos entram em maior ressonância uns com os outros. Por isso a Terra é o principal foco dos espíritos no céu. Eles podem se unir sozinhos. Lá muitos grupos espirituais permanecem fragmentados e fora de ressonância uns com os outros, porque vivem num mundo imaginário de ideias que se manifestam instintivamente e desaparecem com a mesma rapidez. Por isso, a realidade é sempre arbitrária. Lá não há mundo natural nem estrutura atômica como há aqui, para seguir de plataforma estável de pano de fundo, comum a todos nós. Influímos no que acontece nesse pano de fundo, mas as ideias se manifestam muito mais lentamente e precisamos entrar no acordo sobre o que queremos que aconteça no futuro. É esse acordo, esse consenso, essa unidade na visão da Terra que também une os grupos espirituais na dimensão na outra vida. Por isso, a dimensão terrena é considerada tão importante. A dimensão física é onde a verdadeira unificação das almas está ocorrendo. A dimensão física é onde a verdadeira unificação das almas está ocorrendo. E é essa unificação que está por trás da longa jornada histórica que a humanidade vem empreendendo. Os grupos espirituais na outra vida entendem a visão do mundo, a visão de como o mundo físico pode evoluir e as dimensões podem
Peraí. Visão do mundo, a visão de como o mundo físico pode evoluir e as dimensões podem se aproximar, mas só os indivíduos que nasceram no plano físico podem conseguir isso, um de cada vez, esperando levar a realidade consensual terrena nessa direção. A arena física é o plano onde a evolução está sendo representada para ambas as dimensões. E agora estamos fazendo tudo chegar ao clímax quando nos lembramos conscientemente do que está acontecendo. Aqui ele fala, né? A arena física é o palco onde a evolução está representada para ambas as dimensões. E agora estamos fazendo tudo chegar ao clímax quando nos lembramos conscientemente do que está acontecendo. Ela apontou para todos nós. Essa é a consciência que estamos recordando juntos nesse momento. E é a consciência que outros grupos, exatamente como nós, estão recordando por todo o planeta. Todos temos uma parte da visão completa, e quando partilharmos o que sabemos e unificarmos nossos grupos espirituais, estaremos prontos para trazer à consciência o quadro todo. De repente, Charlene foi interrompida por um leve estremecimento subterrâneo que percorreu a caverna. Partículas de poeira caíram do teto. Simultaneamente, tornamos a ouvir o zumbido, mas agora não estava dissonante, e sim quase harmonioso. Ah, meu Deus, disse Curtis, eles estão com as calibragens quase no ponto. Temos que voltar para a casa-mata. Ele fez menção de se levantar quando o nível de energia do grupo despencou. Espere, disse eu. O que vamos fazer lá? Concordamos que esperaríamos aqui até escurecer. Ainda falta muito para isso. Digo que devemos ficar aqui. Atingimos um alto nível de energia, mas não passamos por todo o processo. Parece que purificamos nossas emoções residuais, amplificamos nossa energia e partilhamos nossa visão de nascimento. Mas ainda não vimos a visão do mundo. Acho que podemos obter melhor resultado se ficarmos onde é seguro e tentamos avançar. Mesmo enquanto falava, eu via uma imagem de todos nós de novo no vale, juntos na escuridão. Agora não dá mais, disse Curtis. Eles estão prontos para completar a experiência. Se alguma coisa puder ser feita, precisamos ir lá e fazer já. Olhei sério para ele. Você disse que provavelmente eles iriam matar Charlene. Se nos pegarem, vão nos matar também. Maia pôs as mãos na cabeça e Curtis desviou a vista, tentando dominar o pânico. Bem, estou indo, disse Curtis. Charlene inclinou-se à frente. Acho que devemos ficar juntos. Por um instante via com meu traje de Índia novamente nas florestas virgens do século XIX. A imagem logo desapareceu. Maia levantou-se. Charlene tem razão, disse. Temos que ficar juntos e talvez seja bom se pudermos ver o que eles estão fazendo. Olhei pela boca da caverna, sentindo aquela relutância fortíssima há muito arraigada em mim. O que vamos fazer com esse funcionário aí fora? Vamos arrastá-lo cá para dentro e deixá-lo aqui, disse Curtis. Mandaremos alguém vir buscá-lo de manhã se pudermos. Charlene e eu nos entreolhamos e concordei com um gesto de cabeça. Acabou. Boa noite, Odete. Boa noite. Eu estou chegando só para ouvir a discussão de vocês, mas estou chegando.
Que bom. Que bom. Marcos, boa noite. Tá Boa chegando. noite. Eu estou chegando que nem a Aldete. Tá bom. Nós estamos longe. Vocês estão só observando só. Sim. O Tá bom. importante é estar. Alguém quer começar a falar? Eu achei bem complexo, né? Mas aqui mostra a razão, né? Pela qual a gente está aqui. E realmente que é um todo, né? Não só essa parte física daqui da matéria, mas como a expansão, né, de todos os nossos corpos e a importância da gente ter consciência, né, pelo que eles estão tentando trabalhar muito, é a consciência da nossa vida anterior. E a gente entender que cada um está num lugar para cumprir uma missão, mais do que até pela tecnologia aqui, né? Mais do que enriquecer, e sim uma missão de poder expandir, a gente sobreviver, porque é importante a gente estar aqui, mas de maneira consciente. Então, a proposta aqui, pelo que eu vi do capítulo, é justamente essa: a gente agir, entender o quanto a nossa união ela fortalece, né? E que cada uma das partes tem uma função a cumprir. E que a gente pode ter o controle do crescimento, né? Só que você vê que eles estão numa parte muito importante e que eles poderiam, se eles acreditassem mesmo, acho que eles continuariam ali na caverna e continuariam tentando fazer o exercício realmente. Porque iria trazer uma verdade que eles ainda não têm, que seria uma ferramenta para mudar o que está acontecendo. E aí vem o medo, né? E vem os bloqueios. É isso. O Marcos colocou a Lua para. É a lua, É, Simone. colocou uma lua aí, Marcos. É a Parecia uma lua. lua ali. Bom, se o Davidson e a Cláudia não quiserem falar nada, eu. Eu vou falar só um trechinho aqui que eu achei interessante. É, Que aí fala que a orientação principal da vida no que está acontecendo passa a não ser só a mera subsistência e o mero conforto para um intercâmbio inteiramente integrando o espiritual à matéria, que eles estão procurando integrar isso daí. E, e no meu entender, a evolução não só do ser humano, como das empresas também. Não vê só o lucro, só a parte física da coisa. Tem que prestar atenção para integrar mais a interação espiritual do ser humano, enquanto funcionário, enquanto qualquer coisa, junto das empresas, para mais um lado espiritual, não só o material como é hoje, né? Porque parece que isso aqui foi escrito ontem, né? Mas entendi dessa forma. E aí ele fala que para transformar também o uso da tecnologia, ah, para espiritualizar nossos conceitos de dinheiro e de capitalismo. Quer dizer, então ele está tentando espiritualizar uma coisa que está tentando, não, que é mais material do que espiritual, mas diz que vai haver essa transição. Isso que eu entendi de algumas coisas aí, que eu achei interessante nesses tópicos aí. E outra coisa que eu entendi também, continuando o que o Davidson falou, que é só nesta vida terrena que a gente pode estruturar a mudança, né?
Sim, Pelo menos eu entendi isso. Também entendi isso, Odete. é. Que aí fala que Importância da gente estar aqui. a dimensão física é onde a verdadeira unificação das almas ocorre. Sim. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não? Bom, eu colocaria algumas coisas aí nisso que vocês falam. Isso tudo que o Davidson falou, teve um trecho que eles disseram que aquilo parecia que assim era a necessidade de manifestar a oitava visão para conseguir realizar a décima visão. Então, quando eles estavam falando sobre isso, me veio aquela necessidade da gente fazer o básico primeiro para conseguir estar realizando coisas mais avançadas. E aí eles falaram sobre o amor, só amor no coração, né? Que seria capaz de fazer essa evolução de que se está falando. E nós sabemos que a mensagem principal, né, a regra de ouro do cristianismo, também é o amor, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo e tal. Então, me deu a entender que se nós não aprendermos a amar, nós não vamos dar os passos necessários para entender as próximas profecias, enfim, ou para entender a evolução, né? E aí eu pergunto, o que que é o amor, né? Porque esse amor crístico, esse amor que eles falam aí desses grupos com nível mais elevado de funcionamento, ele não é um amor de relacionamento pai e filho, marido, mulher, irmão com irmã. Eu acho que é um sentimento assim mais profundo e mais abrangente do que isso, né? E acho que a mensagem subliminar que eles deixam é que enquanto a gente não aprender a amar, nós não daremos os passos necessários para a nossa evolução. Então, cada um, seja a Charlene, a Maia, o Curtis, enfim, cada um da sua forma, cada um com o seu karma, vamos assim dizer, mas para mim o sentimento que ficou nesta passagem aí é a necessidade de entendermos o que é o amor, talvez até dar uma olhada depois na oitava profecia novamente para entender direitinho qual que é a proposta dela, né? Porque eles disseram que ela era necessária para a realização, para chegar na décima, né? Agora, gostaria de ouvir vocês a respeito do amor. O que que vocês acham? Como funciona esse sentimento? Aonde a gente pode buscar ele nesse formato mais abrangente, mais incondicional? Não sei se me Na, fiz entender também, né? na Bíblia, Coríntios 13, São Paulo. É esse amor, E o que que ele né? disse? Você tem fácil para nos dizer? Vou pegar aqui a Bíblia. Espera só um minutinho. Ô Inês, esses grupos espirituais que eles falam o tempo todo aí são as mônadas, né, que a gente estudava e que o Jorge Ouro vivia falando. Eu tive essa sensação aí de que né?
Sim, porque a gente Gosto é uma coisa só, na verdade, né? A gente tá tudo ligado, né? Ele chegou nesse parágrafo falar do amor que é acho que é uma pureza, é algo que transpassa, assim, né? Que já não tem mais nada que segure, ele é puro, ele é limpo, muito. sentimento único, que aí que une realmente todos os seres pelo. Que eu me lembro mais ou menos que eu li, que foi tanta coisa que. Não, é verdade. Eu me lembro que ele fala mesmo alguma coisa sobre isso. Você achou, Cláudio? Eu só achando Coríntios aqui, já peguei a Bíblia já. Tá. Mas aí, Inês, é o grande desafio, né? Seja lá o algo mais puro, tal. A gente vem conversando bastante sobre isso, né? Não adianta a gente ficar procurando crescer profissionalmente, evoluir espiritualmente, filosoficamente e tal, quando a gente não tiver com a base, com a coisa mais primária de toda, né, fortalecida dentro de nós, né? Então, até que a Cláudia ache o trecho que ela vai falar, mas vamos falar dessa pureza que você está dizendo aí, né? A que distância nós estamos dela, né? Eu estou bem distante dela, Anos-luz, anos-luz. Eu concordo. não é? Estamos bem longe. Então, mas Mas você vê os exercícios, né? a gente tem que buscar elas, a gente não pode, né, simplesmente constatar que estamos a anos-luz dela, porque se a gente não buscar isso aí, nós não vamos ir para frente, não. Fala, Cláudia. Coríntios 13. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, desculpa, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é também nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas, porém, é o amor. Que lindo. É Coríntios 13. 13, São 13. Paulo. É, São Paulo. Sim. Na verdade, o que ele fala aí é praticamente ratificando isso que nós estamos estudando agora, né? Quer dizer, se Uhum. não houver o amor,
não vamos Sai do dar lugar. o próximo passo, né? Só que Uhum. foi legal que aí no meio do que você leu, ele não definiu o que é o amor, mas ele definiu tudo o que é necessário ter para se chegar no amor, né? O que é para não ter, vamos assim dizer. Eu acho Sim. que vale a pena depois. Até, eu não sei se é muito trabalho para você, mas como você disse que ficou um tempo sem fazer nada, se você puder depois pegar esse trecho aí e colocar no grupo para nós, eu te agradeço. Dá para fazer isso? Até travou a imagem dela. Travou. Não sei, não sei nem se ela me ouviu. Tô Ah, ouvindo, Aqui a ouvi. tua imagem travou. é, Eu vi, vocês travaram para mim, eu travei para vocês, mas eu ouvi, fiquei aqui assim, ó. hum. Oi, beleza? É simples, é só chegar lá no Google, puxar Coríntios 13 e pá. Tá bom, você está dizendo para a gente fazer, não tem problema. Mas se você puder compartilhar no Não, grupo, não, eu farei. Eu tô dizendo que eu vou fazer, que é simples, não é nenhum trabalho, A entendeu? Cláudia é amorosa, então ela vai fazer. ela vai fazer. Eu Ah, porque farei, não falei aí que eu não vou fazer, eu falei que eu faço rapidinho. a gente dá esse presente para os outros, né, também. Mas Sim, legal, sim. legal que eu achei que você buscou algo bem bacana e que, na minha visão, tem tudo a ver com o que a gente, né, Sim. acabou de estudar aí. Na escola de filosofia, quando eu participava mais, assim, a gente fez várias vezes a aula em cima desse texto, assim, falando sobre o amor, porque na filosofia a gente fala que o amor que chega mais próximo a esse amor divino é o amor de uma mãe pelo um filho, de um pai pelo um filho. E ainda assim mesmo, por mais próximo que ele chega do amor divino, ele ainda não é esse amor que eu acabei de ler, né? Esse amor que o livro aqui propõe, porque a gente está, quando vocês falam a gente está distante, anos-luz, estamos bem distante mesmo. Mas assim, está todo mundo evoluindo. De alguma forma, vamos chegar lá. Pelo amor ou pela dor, a gente vai entender que precisa ser dessa forma, que se não for dessa forma, não será. Entende? É, E você vai disse ser que aqui, porque aqui se faz e aqui se paga. Então, é nessa matéria. Uhum. É lá, Vamos é precisar aqui. de algumas vidas para chegar lá. então, mas quando Para você mim, diz que muitas. teve, né, várias aulas, né, sobre esse texto, no fundo, a gente nunca devia sair dessa aula enquanto não alcançasse o objetivo dela, né? Essa é a verdade, né? Ó, tá bom, evoluímos, demos um passinho, tá bom, mas chegamos lá? Não, então vamos para ela Não. de novo, né? Só Aham. que acho que é a ação, né? Não é bem a falação. Mas Não é a falação do entendimento, mas a ação. O que que você ia falar? mas é por isso que fala a questão do acorde, do acordar, né? É ligar o seu cor a, ao divino, né? Ligar o seu coração, porque é através do seu coração que é muito difícil, porque a gente é astuto, né? A gente mente para nós mesmos. Através do seu coração, desse sentimento puro de coração, de sentimento de coração, é que a gente tem que projetar as coisas no mundo, né? No mundo, no nosso dia a dia, quando a gente fica bravo com algumas coisas, quando a gente fica impaciente, quando a gente não é tolerante, é, quando a gente tem, tem ideia ou tem quase certeza de por um caminho a seguir, mas aí a gente não toma aquela trilha, né? A gente não toma aquele caminho, e várias situações da vida, né? Que
está colocada aí para gente. Então, assim, o nosso caminho tem que ser vertical e a materialidade está na horizontal. Então, a gente precisa buscar aí sei lá como é que eu vou falar. A gente tem que buscar um meio muito sincero e muito, como é que eu vou dizer? Muito sincero e muito constante de estar se voltando para o alto, de estar se voltando para as coisas do alto. Mesmo que a gente precise dar conta das coisas na materialidade. Mesmo assim. É isso. Não travei, não, né? Não, Não, pena não. eu é que travei. Eu acho que o Marcos É, queria falar alguma coisa. Eu quero sim. Então, É, diga, meu. são duas coisas, né? Essa questão da matéria, que eu sou do mundo eu vou falar da fotografia, né? Era muito, era muito matéria, né? Era filme, papel, revelação, né? A gente pegava, era palpável, né? E agora virou uma coisa não palpável mais, é virtual, né? Eu estou conseguindo entender um pouco dessa questão virtual. Antes eu tinha uma crítica, não conseguia me lidar com essa linguagem, né? E não sei se isso tem a ver com a questão de não matéria, né? Mas matéria, mas a foto ela é virtual, tira foto, você vê e já vai embora, né? E se você quiser rever, tem que ser muito bem organizado. E você não toca mais, não tem aquele albinho de fotografia. Então, eu não sei se é uma comparação que eu estou fazendo isso de. Outro dia eu fiz um evento, participei de uma feira da mandioca, e aí eu fiquei filmando, filmei bastante. Aí eu colocava no Instagram, colocava. Ele tanto é que, que é uma sessão que chama Acorde, né? Que é da mandioca ali, e já publicava e já saía no story, e aí eles já replicavam no story deles, né? Então, é uma coisa assim, de informação muito rápida, né? E já surgia outros, e o teu ego vai inflando, né? Olha que legal, tá publicando as filmagens que eu tô fazendo. Então, tipo, a, é uma matéria que virou uma outra coisa, né? Não é matéria física. Essa é uma reflexão, assim, mas eu estou conseguindo lidar com isso legal, né? Acho que até a arquitetura tinha aquelas plantas, desenho, né? Mais. E tem uma coisa sobre o amor, é, quando a partida da minha mãe, né, que teve o desencarne, quando eu soube dela que ela faleceu, teve um processo de desconexão, assim, parece que tinha uns plugs no corpo, assim, eu sentia uma desconexão de ser desplugado, assim, umas coisas, uma sensação estranha de desplugues, assim, e umas coisas que eu sentia, sentimentos negativos, fui diluindo, a diluição, assim, muito forte, assim, e essa coisa do amor, assim, sobrou o amor, assim, de... Achei uma coisa muito louca, assim, de as coisas que eu achava muito importante, né? Não era mais, e sobrou o amor, e depois vem a questão da saudade e tal, mas e tem muitas coisas que eu achava isso e não é mais, assim, uma inversão de pifar a cabeça, assim, questão racional, né? Mas essa questão de sentir. Aí começa a ver, tem uma escritora que fala sobre o útero, né, da carne, né? Essa coisa que a gente ficou 9 meses no útero da mãe, né? Tem essa desconexão também, parece, cordão umbilical e tal. E ela
fisicamente não existe mais, né? Então, acho que não sei se isso tem essa relação energética, química, física. Acho que tem uma comparação com essa da fotografia que eu não sei como dizer, mas tem uma coisa muito, muito forte que a gente está nesse processo mesmo. Esses robôs que estão surgindo aí são quase humanos e a gente vai ter outro processo de viver, né, relacionamentos aí. Misturei um monte de coisa. É isso. Não misturou, não. Não misturou, não, Marcos. Eu achei bem bacana o que você colocou. O que eu colocaria para você é que essa separação que você comentou, ela só é material, né? Só é material. Cada um acredita de uma forma, né? Mas vou falar até de uma forma científica para você. A física quântica fala sobre o entrelaçamento quântico, né? E eles falam de que você tem uma partícula, vamos dizer, aqui na Terra e uma outra partícula lá em Marte, e quando você mexe nessa partícula aqui na Terra, ao mesmo tempo aquela partícula lá em Marte, né, recebe o mesmo toque, o mesmo sentimento, enfim. Então, é um caminho que a física quântica está dando para nós começarmos a entender quando a espiritualidade fala da eterna ligação, por exemplo, de você com a sua mãe, com um antepassado, enfim, com os elementos que a gente tem aqui, é até um pouco difícil da gente imaginar todo esse emaranhado, e é esse o nome que eles dão, inclusive, né? Esse monte de fios aí ligando, tal, mas eu acho que nós estamos cada vez mais próximos de entender isso. A espiritualidade já fala sobre isso há muito tempo, né? E agora a física quântica vem trazendo vários elementos que tornam totalmente possível você vir a sentir a sua mãe, a continuar sentindo a sua mãe, todas as vezes que você acessar esse emaranhamento, esse entrelaçamento com ela, e assim eu com a minha mãe, cada um de nós, enfim, né? Quando a gente pensa que se desligou, é só porque a gente não está colocando atenção naquele negócio. Porque a hora que você coloca a atenção, a conexão é feita, tá? Então, tem tudo a ver o que você falou, sim. Pode refletir sobre isso. E pelo balançar de cabeça da Cláudia, eu acho que ela concordou. Eu tava aqui pensando no seguinte, né, que ele falou um pouco antes de falar sobre a mãe, sobre é, esses sentimentos todos, ele falou da questão da fotografia, né? E hoje em dia a gente está bem, cada vez mais no abstrato, realmente. Você não tem a fotografia física, mas você tem ali na tela do seu celular ou na tela do seu computador. Mas aí vamos pensar, né, no mundo dos arquétipos, que a gente também acessa através dos símbolos. E isso precisa ser totalmente abstraído, porque a simbologia, os significados, eles vêm de algo muito maior, né? E acho que talvez esse seja o mundo que a gente vai cada vez mais viver. Então, existe um propósito de todas essas mudanças, de toda essa tecnologia, até mesmo para a gente, talvez, eu estou aqui jogando as ideias, talvez ir acessando cada vez mais essa nossa coisa é, espiritual, volátil, entendeu? Sim, como que eu estou querendo dizer? Então, assim, a ordem do mundo
por melhor ou pior que seja, eu acredito, né? Eu venho querer acreditar que está certa, né? As coisas estão certas, elas estão caminhando, por melhor ou pior que seja, elas são arquitetadas e elas estão caminhando. E as coisas estão cada vez mais distante do palpável. Não sei. Eu não sei, só estou jogando aqui, tá? Aí vocês, vocês vão fazer aí com essas Eu, ideias também. eu Eu concordo ainda com tô... isso que aí, eu Hã? concordo com isso aí, que a gente está saindo do material, que era aquele palpável que a gente pegava, pro digital, vamos dizer aqui. É um degrauzinho para subir para o espiritual. Você já não tem quase mais dinheiro vivo na mão. Aí você tem um cartão de crédito. Você não tem as fotos, nem o álbum. Tá, mas e aí? O quanto que você vai conseguir guardar dentro de você de memória, de sentimento, de valores, entendeu? Quanto que você vai conseguir aprender de tudo isso e colocar um significado importante, valioso na sua essência, no seu espírito, de tudo isso que você tem que viver dentro dessa materialidade. Não sei, só estou colocando aqui para nós, Ah, né? mas é por isso, Aí você vai Inês. ter que morrer, aí você vai ter que morrer, viver uma experiência além morte, porque a morte não é o fim. Não sei o que que tem lá, não sei, porque ainda não fui lá para ver. Aí você vai morrer e depois você vai voltar resgatando algumas coisas que já são suas enquanto espírito e outras novas experiências que você vai viver de novo numa materialidade que você não sabe nem como é que vai ser, porque o caminho que nós estamos percorrendo, talvez quando você retornar já vai estar tudo diferente, entendeu? A gente não viveu, a gente não viveu essa época de celular, de computador na nossa mão desde pequeno, a gente já é uma geração que transicionou, que passou por mudanças muito significativas, e se você morre amanhã, depois, né, quando você retornar, já vai ser um outro tanto de outras coisas mas o seu espírito está carregando tudo, tá, 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 tá guardando tudo, tudo, porque é o que esse grupo aqui, ó, tá fazendo no livro, entendeu? Esse encontro não é por acaso, essas diferenças não são por acaso, as vivências anteriores de cada um não são por acaso, e eles estão aqui, ó. E aí eles estão chegando também no conceito de que, né? O espírito vai evoluir, precisa amar verdadeiramente e, e cooperar e ter ações diferentes, tudo isso. Caramba, outra coisa. Fazendo essa analogia do digital que vocês estão dizendo, pegando aquele trecho que a Inês até comentou, mas o grupo é a memória, né? Uhum. Eu diria que nós somos, Marcos, o aparelho celular que tem uma capacidade de memória limitada ali, né? E que, para a gente ampliar essa memória, nós temos uma nuvem que a gente utiliza, aí essa nuvem tem uma capacidade maior, mas que também é limitada, e aí existe uma outra nuvem que o Google usa, que é uma nuvem ainda, né? Então, aqui na Terra, nós temos a nossa memória limitada, aí esse grupo espiritual, que tem o papel também de ser a nossa memória de vidas passadas, ele é uma nuvem nossa, tá? Mas ele próprio se reporta, né,
a uma nuvem muito maior da criação, aí do universo, do não sei o quê. Então, realmente, eu achei bacana também essa colocação de vocês três aí, levando o digital como um passo para estar se aproximando e entendendo mais o espiritual mesmo. Eu acho que é por aí, é por aí. É, eu nem sei se é bem isso assim. Eu acho que é mais para a gente recordar de que as coisas vêm de uma origem. Bom, eu vou parar de devagar aqui. Eu Tá. vou pensar em Isso aí algum exemplo. foi só uma analogia, né? Então, Exato, exato, exato. Ficaram com Que medo, né? Ficaram com medo. não é não, mas eu ainda medo, né? penso nisso. Pode ser uma escadinha. Sei lá. Não é Analogamente falando, pode ser uma escadinha, não sei. Tá tudo aí, tá tudo aí. Então, tem um amigo estava comentando que na época do banco, né, que a gente ficava 2 horas na fila ali, e aí quando demorava muito, aí a gente vai conversando com as pessoas na fila, reclamando de tudo, e aí quando chega a sua vez, cai o sistema, sabe? E eram as outras emoções, assim, né? Aí quando a gente conseguia fazer o que tinha que fazer, saía do banco e já esquecia tudo, né? Do que aconteceu. É uma terapia, E aí, o Marcos, contato físico. será que Mas quando a gente eu acho que morrer e chegar lá no céu vai ter caído o sistema justo na nossa vez, Marcos? E, Será? aí, mas agora piorou, porque agora a gente fica no WhatsApp e no celular, né? Fazendo essa tipo de alguma reclamação e não sabe se vai ser atendido. Não, às vezes não é atendido, não sabe se vai ter retorno. Enfim, não sei se mudou. É. Bom, Bom, gente. Então, o Renato, só uma coisinha. Você falou no outro encontro do Brian Weiss, que ele tem o livro Muitas Vidas, muitos mestres, né, que Uhum. fazem investigação através, acho que da hipnose também, né? E aí Sobre, eu tô lendo, hã? sobre aí É, que. Tá. e eu tô lendo esse livro aqui, ó, que foi a Odete que me A roda passou, da vida. Tá. que é A Roda da Vida, que essa autora também investiga o morrer, a Uhum. vida, né? E é muito bom também, muito bom. Ela conta a história dela enquanto médica, enquanto pesquisadora, enquanto psiquiatra, né? Que ela vai falar e vai conversar com as pessoas sobre a morte, sobre o morrer. É, E põe ele de novo aí na tela para mim tirar um print dela. depois Levanta eu posso assim. pôr no grupo Ah, também. por favor, põe a fotinho da capa no grupo. É, e é muito interessante você a leitura, né, e todo o caminho que ela está percorrendo, né? Porque é justamente o que eu acho que a gente está fazendo aqui com esse livro aqui, porque ele vai chegar lá em Shambhala, né? Aí eu vou Uhum. pensar nos mundos paralelos que estão aqui do nosso lado, né? E porque ele vai caminhar para isso, né? Sim. E aí eu também indico para vocês, vou passar o link, um, um bate-papo do Newton Schultz falando sobre esses mundos lá no programa do Paranormal. Paranormal. Ah, eu É, escutei um corte hoje do Newton é, Schultz no Paranormal, é. num trecho que ele falava sobre Cristo, Hum, sobre a crucificação de Cristo. é.
É, Nesse bate-papo com eles, ele vai falar de duete, vai falar de Agartha, eu acho, e vai H. falar ele não entra em Shambhala, tá? Ele fala, ele cita lá, fala alguma coisinha, mas aí eu falei, caraca! Aí eu associei o nome do livro, né? Eu falei, nossa, tem mais coisa do que nossa van filosofia, muita coisa. Aí, É. assim, loucura, loucura, mas vamos aí, né? Agartha seria um mundo interno, um plano de existência de vida no interior da Terra. O pessoal da eubiose estuda muito sobre a Agartha. E o Schutz falou da eubiose, inclusive. Ele até, Exatamente, ele até falou que ele era amigo do filho do professor Henrique José de Souza. isso, É isso? isso É, mesmo. eu assisti esse corte hoje. Muito. É. Eu vou pôr na íntegra lá para vocês. Aí quem quiser assistir, assiste. Vou pôr o nome desse livro também. Vou pôr lá o Coríntios 13. Corinthians. Aí divirtam-se até o ano que vem para poder, é, não digo assimilar, né? Mas para poder fazer lindas reflexões aí sobre a vida, sobre as coisas, porque eu acho que tem bastante coisa para refletir. Vai ser o presente de Natal para todos nós, né? Para todos nós, Presente de com Natal, certeza. exatamente. Aproveitar esses momentos de Natal, porque eu acho que eles devem ser mais silenciosos do que barulhentos, do que corridos. Sim. E é isso que eu estou fazendo. Estou ficando muito quietinha. Quero fazer nada mesmo, não. Nem ceia de Natal, se Deus quiser. Não quero, não vou. Come o que tiver, graças a Deus. Sempre tem comida. Está tudo ótimo. Eu e a Inês vamos dar sorte esse ano, que a gente vai passar o Réveillon lá na vila, no retiro que eles estão promovendo lá. A gente vai participar, inclusive, do retiro, tal. Então, acho que vai ser uma experiência nova para nós. Vai ser justamente esse silêncio que você está, não no Natal, mas no Ano Novo. Vai começar dia 28. Vai ser legal. Agora me dizem uma coisa, a primeira segunda-feira de janeiro é um dia. Acho melhor parar, porque a gente ainda É, está tá. gravando e está Você falando, e está já são gravando ainda. 10 Tá. e 4. Então, vamos desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, uma boas férias, e em janeiro a gente volta a se falar. Vou finalizar aqui.